Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de oração, uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Que Deus possa nos orientar nessa manhã, trazer o entendimento da palavra dele e possa guiar a nossa vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou uns minutinhos atrasados, mas que essa live seja uma bênção para você, para mim, para todos nós. Amém? Feche seus olhos agora, vamos entregar a Deus esse momento de oração aqui. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua presença, Pai. Nós clamamos o Senhor, a sabedoria que vem do alto. Que nessa manhã, Pai, o Senhor me use como instrumento do Senhor para levar a tua palavra para as pessoas que precisam do teu direcionamento, da tua bondade, da tua misericórdia, e que os nossos corações sejam inundados da paz do Senhor que excede todo entendimento. Que os nossos corpos, espírito e alma sejam curados diante do Senhor, Pai, e que nós possamos dar testemunho da tua honra, da tua glória para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente nessa manhã. Que bênção podermos, começar o nosso dia sendo alimentados pela palavra de Deus, pelo sustento, do nosso espírito, da nossa alma e sustento também para o nosso corpo. Tenho certeza que a palavra de hoje vai trazer uma perspectiva diferente. É um tema que eu nunca falei aqui, mas o Espírito Santo é tão lindo que ele vai nos mostrando de uma forma, a vontade do Senhor, de uma forma que não nos deixa dúvida. Nessa semana em 2 momentos eu encontrei a palavra escândalo na minha frente, assim, escandalosamente. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar sobre isso? O que o Senhor está querendo me trazer? E aí a gente pega lá no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, e tem um texto que eu queria começar com ele, e nós vamos falar sobre escândalo hoje, sobre essa palavra, que a princípio nos parece assim, nossa, o que tem a ver escândalo na minha vida? O que escândalo tem a ver com o meu processo de edificação na fé? Mas você vai entender. Quando a gente pega a palavra escândalo na Bíblia, ela vem do grego escândalo e significa pedra de tropeço. Não sei se você já tinha ouvido falar, mas quando a gente fala, nossa, aconteceu um escândalo, na verdade a origem da palavra é isso, é uma pedra de tropeço. Ou seja, aos olhos morais, culturais, aos olhos do que a sociedade, do que aquela cultura considera como certo, adequado, houve uma pedra de tropeço, houve um erro. E um erro de tal forma que foi essa pedra de tropeço tão grande que causa em nós o que hoje a gente entende como escândalo na perspectiva até emocional, Uma surpresa tão grande. Mas essa é a origem da palavra escândalo, uma pedra de tropeço. Então eu queria que a gente olhasse para esse texto agora tendo como plano de fundo esse significado. Escândalo significa uma pedra de tropeço. Então hoje nós vamos olhar como nós devemos nos portar diante de um escândalo, sendo nós agentes desse escândalo ou observadores desse escândalo. São 2 posições diferentes diante de uma situação e você vai entender direito o que eu estou falando. Pode estar parecendo um pouco abstrato, mas vocês vão entender direitinho o que Deus quer nos trazer para essa manhã de reflexão. No texto de Mateus, lá no Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento fala o maior no reino dos céus, no capítulo 18. Então, fala assim, no capítulo 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus, Senhor? Chamando uma criança, colocou no meio e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, a primeira coisa, Deus ele é tão lindo que ele inspira Jesus a falar, olha, sabe essa criança aqui? Se a gente não tiver o coração como uma criança, que coração é esse? Um coração obediente, um coração humilde, um coração que crê, que confia com todas as forças. Não adianta que não entrará no reino dos céus. O reino dos céus aqui a gente tem
como o reino da salvação, né? Então é o nosso reino que a gente tem acesso após a salvação, mas que a gente já começa a viver junto com o Espírito Santo aqui na terra, para aqueles que creem. Então falo, portanto, quem se faz humilde, ou seja, a humildade é um caráter essencial para aqueles que querem entrar no reino da salvação. Como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Guarda essa palavra, humilde. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, ou seja, todas aquelas pessoas que chegam novas na fé e são recebidas por pessoas que estão um pouco mais maduras, essa pessoa, né, que recebe o outro na fé, que ensina, que acolhe, como essa criança nova na fé, assim como a criança, né, física ali mesmo, mas nessa metáfora, criança na fé. Assim como essa criança, né, é recebida, Deus se agrada disso muito, muito, muito. E aí fala, mas se alguém fizer tropeçar, ou em outras versões fala, mas se alguém fizer escândalo, escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha o que Deus está falando, eu vou parar um pouquinho para poder explicar isso. Mas se alguém fizer escandalizar esses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar um moinho de pedra no pescoço e uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Deus está falando o seguinte: os discípulos estão perguntando quem é o maior no reino dos céus, né? Querendo ali uma disputa. Peraí, quem que vai ser o maior de nós, né? Entre os discípulos para poder entrar. E aí Jesus coloca essa metáfora. Essa criança que está aqui, uma criança que está começando na fé, que está ali mastigando, que está crendo em mim, confiando, ela tem a humildade de aceitar aquilo que lhe é dito, não tem orgulho na cabeça, né? Tem uma predisposição a obedecer. Né? A criança é aquela que obedece sem nem né? Tá ali sujeita à autoridade de outro. E nós, quando vamos crescendo, a gente vai perdendo, né? essa predisposição a obedecer. A gente torna meio que senhor de si e a gente afasta um pouco a questão da soberania do Senhor, né? A posição de servo, de obediência. E aí Jesus vira e fala assim, olha, mas se alguém que diante de uma pessoa que está iniciando na fé, começa a fazê-la tropeçar, ou seja, a escandalizar, ou seja, a se tornar para essa pessoa uma pedra de tropeço, se alguém que é mais maduro na fé começa a atrapalhar, ou alguém que não tenha, né, esse caminho de fé, começa a atrapalhar a caminhada dessa pessoa nova na fé, essa pessoa era melhor. Olha a metáfora que Jesus fala, era melhor amarrar essa pedra de moinho. A pedra de moinho era uma pedra grande, né? Circular, grande, amarrar no pescoço e lançar-se ao mar. Ou seja, tipo, afoga, porque essa não é a vontade do Senhor. E aí você vai falar, Ana, mas peraí, eu não tô entendendo nada. Vou continuar o texto e você vai entender. Tenha só mais um pouquinho de paciência. Fala assim, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizer tropeçar, corte-os e joga fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançados no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos ser lançados no fogo do inferno. Deus está falando aqui de tropeço, né? Deus está falando da nossa caminhada na fé, da nossa caminhada de obediência, da nossa caminhada de buscar o caminho do Senhor. Então nós temos aí uma perspectiva do escândalo, a pedra que faz tropeçar, né? A evidência de que há um tropeço na vida das pessoas. Tanto eu quanto você não estamos isentos de tropeços na vida. Muito pelo contrário, a cada dia a gente comete vários tropeços. Mas à medida que a gente vai caminhando na fé, à medida que a gente vai conhecendo a vontade do Senhor, à medida que o Espírito Santo vai entrando em nós e vai nos moldando o nosso caráter, moldando o nosso comportamento, as nossas crenças,
a tendência é que os nossos tropeços comecem a ser menor, porque diante do entendimento, né, da palavra, diante do conhecimento da verdade de Deus, a gente vai tendo discernimento para escolher, peraí, esse caminho é um caminho que agrada o Senhor, esse caminho é um caminho que não agrada o Senhor. E a gente, por meio da graça do Espírito Santo, vai tendo esse discernimento de escolher entre o caminho espiritual, o caminho da vontade do Senhor ou o caminho de desejos da carne, ok? Então isso é um caminho natural. Mas mesmo nós que estamos caminhando, aprendendo, buscando, nós não estamos isentos de tropeços, né? E aí há escândalos no mundo. O que o texto hoje nos convida, e estudando a palavra, o Espírito Santo me trouxe, foi assim: há aquela pessoa que é agente do escândalo, ou seja, aquela pessoa que cometeu o escândalo mesmo, né? Cometeu o tropeço e algo gritou na sociedade, diante dos nossos olhos. Sabe aquela situação que você olha e fala assim, que absurdo! E aí, para aquelas pessoas que creem, que estão nesse caminho, falam assim, mas ele ainda conhece a Deus e faz uma coisa dessa. Esse é o nosso ímpeto de julgar aquela pessoa que está no caminho do Senhor e comete, né? E passa por um tropeço e é a vítima ou agente de um escândalo. E aí, nessa perspectiva, há duas posições: o agente do escândalo e quem noticia o escândalo. Então, quem faz o escândalo, comete o tropeço e passa por isso, por esse ato escandaloso que grita aos nossos olhos. Mas tem também aquelas pessoas que noticiam o escândalo, que são como eu e você, que olham para alguém e falam, como uma pessoa pode fazer isso? E a gente precisa segurar a nossa boca porque a gente julga e não é o que Deus deseja para nós. Bom, na perspectiva de quem comete um erro, de quem comete um tropeço, e talvez seja o seu momento hoje, um momento em que seu coração está gritando por algo que você fez de errado, seja dentro da sua casa, seja na sociedade, seja no seu trabalho, eu não sei o que pode estar aí te visitando. Há duas perspectivas diferentes que eu queria trazer para você, para aqueles que cometem erros, que estão nesse momento agora, sabe, de desconforto diante de um erro cometido. Pode ser você, mãe, aí, que talvez ontem tenha gritado na sua casa e tenha causado uma discórdia, ou talvez perdido a mão com seu marido, ou o marido, né, com a mulher, ou então talvez no seu trabalho você tenha feito uma atitude que não te agradou, ou que você sabe que não agradou a Deus. Eu não sei qual é o nível do tropeço, mas nessa manhã é sobre isso que Deus quer falar conosco, sobre os nossos tropeços. E aí, para essas pessoas, né, então nessa primeira perspectiva do agente do escândalo, da pessoa que faz tropeçar ou que tropeça, né, que serve como essa pedra de tropeço, há duas perspectivas super interessantes, que uma é quando a gente comete esse tropeço e se prende na culpa. E a outra é quando a gente passa desse período de culpa e se entrega a Deus em arrependimento. E essa perspectiva ela é muito importante porque Deus ele não está aqui para salvar aqueles que merecem. Deus vem para salvar a todos, não pelas nossas obras, mas pela graça e misericórdia dele. Então o que Deus espera é que, embora hajam tropeços na nossa vida, que a gente se entregue a ele com o coração arrependido e não culpado. Porque Jesus veio para lavar os nossos pecados. Ele veio para apagar a nossa culpa. Mas Deus quer um coração que confesse os seus pecados a Ele e aos outros, né, uns aos outros, e que a gente possa entrar na presença do Senhor com esse coração arrependido, buscando a cura do Senhor. Eu vou te mostrar na palavra a diferença disso. No Salmo 40, o Salmo 40 e 41, são dois recortes aqui que eu peguei, para vocês entenderem bem a diferença. Na minha Bíblia aparecem na mesma página. Então no Salmo 40, no versículo 12, olha só um coração culpado, como que ele nos deixa. É um salmo de Davi, então Davi clamando ao Senhor, fala assim no versículo 12: pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. A culpa, nesse versículo aqui, eu achei tão precioso e preciso. Davi falando para Deus, um coração inundado em culpa é um coração que se aprisiona. E é um coração
que faz com que as culpas não possibilitem a pessoa de ver, de enxergar uma nova perspectiva. Por isso, se hoje você está aí imerso a culpas e não consegue mais ver uma saída, é exatamente por estar imerso nas culpas que você não vê uma saída. E o que Deus espera de nós é que a gente não fique nesse estado. Deus não quer que a gente perca o ânimo. Deus não quer que a gente perca a esperança. Uma vez eu vi uma live do Abílio Diniz com o padre Fábio de Mello, que isso ficou muito forte para mim. O Abílio Diniz tinha sido sequestrado e aí o padre foi e perguntou para ele: na época do seu sequestro, que você foi sequestrado, você perdeu a fé? Ele falou: olha, eu perdi a fé no momento em que a minha esperança começou a minar. Até o momento, e aí ele fala, né, os detalhes dos dias, porque ele ficou muitos dias e ele foi praticamente enterrado vivo, né? Ficou preso num caixote, enfim, tem os detalhes nessa live se você quiser procurar. Ele fala assim: no momento em que a minha esperança começou a minar, ali eu vi que eu estava perdendo a minha fé. Então Deus, ele não quer que nós percamos a nossa fé. E a culpa, ela nos leva para esse caminho, um caminho de perda, de esperança em nós e em Deus. Então esse não é o caminho. E aí você fala assim: Ana, mas eu estou mergulhado em culpa. O que Deus quer é que a gente quebre essa culpa com o coração arrependido. A culpa vai deixar a gente olhando demais para o nosso passado, para o nosso erro, demais para uma situação como se não tivesse saída. Mas quando a gente olha e fala assim: Senhor, eu estou arrependida do que eu fiz, do tropeço que eu causei, o que eu mesma me enfiei, né, que eu causei ao outro, ou que, né, enfim, eu estou arrependida desse tropeço e eu desejo daqui para frente caminhar de uma forma diferente. Me ajude. Eu clamo ao Senhor que o Senhor me ajude, porque sozinho eu não consigo. Quando nós nos colocamos nessa posição de arrependimento, nós estamos voltando o nosso olhar não mais para aquele erro do passado, mas uma perspectiva de esperança do futuro. E apegando a isso, a gente tem uma nova saída, uma nova visão. Deus vai limpando a nossa vista, nos mostrando realmente aonde estava o erro, a raiz do problema e qual é a nova perspectiva que Deus tem para nós. E quando a gente pega na Bíblia várias pessoas que tropeçaram e depois foram grandemente usadas, a gente vê que há esperança. Vou dar 2 exemplos aqui. Pedro, quando era um discípulo do Senhor, tinha caminhado com Jesus desde o início da evangelização de Jesus, né? Foi um dos primeiros chamados, e Jesus fala: olha, até que a madrugada acabe, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, naquele ímpeto de falar: não, Jesus, eu não vou fazer isso não. O que acontece? Pedro vai e nega 3 vezes a Jesus. Mas depois, quando Jesus volta para eles ressuscitado, Pedro se joga aos pés de Jesus pedindo perdão por ter negado. E quando Jesus vai dar uma segunda chance a Pedro, ele é um dos protagonistas da ação de Pentecostes, né? Pentecostes vem, o Espírito Santo desce sobre as pessoas e ali Pedro converte num único dia mais de 3.000 pessoas ali em Pentecostes. Se não me engano, são 3.000. Mas vocês estão entendendo? Um tropeço não isenta da misericórdia do Senhor. Nenhum tropeço, por maior que seja esse tropeço, é um fim em si mesmo. Deus nos dá a esperança de um renovo, por meio do quê? De um coração aquebrantado. Aí você vai me falar assim: ah, Ana, mas Pedro só negou Jesus. Ok, mas ele negou Jesus e isso custou a vida de Jesus. Né? Os discípulos, eles fugiram ali da hora da crucificação por medo, e isso custou a vida de Jesus. E há tropeços na vida que aos nossos olhos parecem como um fim. Por exemplo, um assassinato, um roubo, um sequestro, como isso aconteceu. E há inúmeras pessoas que, por exemplo, a gente vê exemplos de pessoas que são convertidas dentro dos presídios. E aos nossos olhos a gente fala assim: nossa, não é possível, olha só que hipócrita, fez isso e agora encontrou Jesus e a vida mudou. O nosso olhar é assim. Mas você sabia que o Novo Evangelho, né, o Novo Testamento, ele foi escrito por um dos maiores pecadores que já existiu, que foi Paulo?
Paulo é um dos maiores escritores, autores do Novo Testamento. Escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, foi Paulo, escritos por Paulo. E Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Quando a gente tem a história de Estevão, que foi um grande evangelizador, um discípulo de Jesus, que deu a vida, Paulo foi aquele que estava ali no poder da perseguição aos cristãos e consentiu com a morte de Estevão. Paulo era um assassino, ele fazia parte daqueles que perseguiam a Cristo. Só que quando Paulo tem um encontro sobrenatural com Jesus, indo em direção a Damasco, e a conversão de Paulo é linda, linda, linda. Se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque é maravilhosa. Quando Paulo tem esse encontro sobrenatural com Jesus, Jesus muda a vida de Paulo de tal forma que o maior perseguidor dos cristãos passa a ser o maior evangelizador. Então, não julgue as pessoas que você vê que estão tendo uma transformação. Da próxima vez que você vê alguém falando assim, nossa, a vida do fulano, né? Fulano era perdida na rua, perdida na vida, e hoje fala de Jesus. Talvez você tenha essa percepção de mim. Nossa, a Ana era totalmente, né? Nunca falou de Deus e de repente está falando de Deus. Deus levanta os improváveis para falar sobre Ele. Não é porque eu tive os meus tropeços na vida, a minha caminhada aí talvez mundana, que Deus não vai me levantar, assim como não vai te dar uma segunda chance diante dos seus tropeços. Então nós, como agentes do tropeço, né, agentes dessa pedra que faz tropeçar, não somente a nós como aos outros, nós temos uma segunda chance. De acordo com esse nosso coração aquebrantado diante de Deus, Ele pode nos usar da forma como Ele quer. Assim como Ele usou Pedro, assim como Ele usou Paulo e assim como Ele usou grandes outras pessoas. Nós estamos lendo aqui o texto de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Naquela época não era um cobrador lindo que chegava com um boletinho, né, pra gente pagar os nossos impostos. Não, um cobrador de impostos era alguém que realmente extorquia as pessoas, que não tinha um olhar de justiça, de misericórdia sobre os outros. E Jesus vai e chama exatamente Mateus para ser um dos discípulos. E o Evangelho de Mateus é um dos mais completos, né? Que trazem a narrativa da história de Jesus, da convivência de Mateus com Jesus e dos feitos maravilhosos de Jesus na vida, né? De evangelização, no tempo de evangelização da vida de Jesus. Então, não importa o tropeço que você tenha causado, não importa o tamanho da culpa que está hoje no seu coração. A perspectiva de Deus para essa manhã é uma perspectiva de esperança e de cura. Olha só a diferença. No Salmo 41, ou seja, é o mesmo Davi que falou que a culpa está manchando os olhos dele, que está tirando o ânimo do coração. Esse mesmo Davi, no próximo Salmo, olha o que ele fala. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Olha só que coisa mais linda. O mesmo Davi que estava amargurado, que estava desanimado frente à culpa, que estava tirando a perspectiva de esperança dos olhos dele, se volta para Deus agora numa posição de arrependimento e fala, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Quando nós clamamos por misericórdia, é como se o nosso coração estivesse falando assim, eu não vejo outra saída, Senhor. Nada pode me tirar daqui a não ser a misericórdia do Senhor. Misericórdia, a palavra misericórdia vem de miséria do coração. Ou seja, Senhor, olha a miséria do meu coração e me dá uma solução, uma saída, porque eu sozinha não consigo. É esse coração aquebrantado que Deus deseja de nós. E um coração que dá autoridade para o Senhor de curar. E aí Davi fala para Deus, cura-me, pois pequei contra ti. Então, Davi ali, ele assume o seu pecado e pede a intervenção do Senhor, porque ele crê que só Jesus pode olhar para a miséria do coração dele e curar. E é essa perspectiva que nós precisamos ter. Só Jesus pode curar aquilo que está escondido no seu coração, aquilo que está profundo, deixando marcas no seu coração. Só Jesus pode curar qualquer escândalo. E aí eu disse que há duas perspectivas desse escândalo. Aquele que age, né, de forma escandalosa, vamos dizer assim, o agente do tropeço. Mas há aqueles, como eu e você, que somos noticiadores do escândalo. Que olhamos para um escândalo, para o erro do outro, amplificando aquilo ali.
Talvez aquela pessoa que passou por um tropeço já esteja sofrendo o suficiente, mas nós, como julgadores, o que a gente faz? A gente aumenta ainda mais esse sofrimento com o nosso olhar de julgamento. Eu e você não estamos isentos da possibilidade de sermos vítimas de um tropeço, né, agentes de um tropeço, mas nós precisamos cuidar para não sermos noticiadores de um tropeço. Nesse mesmo salmo, olha o que Davi continua falando. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem me visitar, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vais. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Há algumas coisas que o Senhor abomina. E aí na Bíblia as coisas que o Senhor abomina. E a maioria dessas coisas estão ligadas à nossa boca. A boca que profere o mal, a boca que dá notícia do erro do outro, a boca que faz o outro tropeçar. Então a gente precisa cuidar da nossa boca. Quando a gente pega... Peraí só um minutinho. Quando a gente pega um dos textos, deixa eu ver se eu marquei ele aqui. Deixa eu ver se ele tá marcado. Não, tá marcado aqui. Quando a gente pega em Romanos, no capítulo 14, fala assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, ou escândalo, ou obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, nós, como noticiadores de um escândalo, o que a gente está fazendo é colocar uma nova pedra de tropeço na vida da pessoa e na nossa vida. Então, quando você se der conta, se deparar com um acontecimento da vida de outra pessoa, um escândalo, não seja essa pessoa julgadora, porque Deus não se agrada disso. Há um propósito da pessoa ter passado por aquilo, há um caminho de restauração que talvez Deus esteja operando e que ao julgarmos o outro, nós estamos julgando o agir do Senhor. Não há, nos olhos humanos, a justificativa para aquilo. Talvez o nosso olhar de justiça não seja o mesmo olhar da justiça do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado. A restauração de Paulo, aos olhos daquelas pessoas no Antigo Testamento, era algo assim surreal, era algo que não tinha como acontecer. Como assim Deus vai usar essa pessoa? Mas Deus usou Paulo, usou grandemente, e eu estou aqui falando sobre o Evangelho muito provavelmente porque Paulo fez a obra que fez. Então, quando você vê uma pessoa que está sendo restaurada de uma forma sobrenatural, não julgue essa pessoa, porque provavelmente é Deus operando um milagre na vida dessa pessoa. E se você julgar essa pessoa, você está julgando o agir do Senhor. O Senhor fala em vários momentos na Bíblia que todas as ovelhas para Ele contam. Né? Quando ele fala sobre o pastoreio, fala assim: se alguém pastoreia 100 ovelhas e uma delas se perde, o pastor não fica feliz, ele vai atrás dessa ovelha, não porque essa ovelha seja mais importante do que as outras, mas porque todas importam. Então, Deus não quer ver nenhuma pessoa caída, independente do erro que essa pessoa tenha cometido. A salvação e esperança para todos. A possibilidade de uma redenção, de um arrependimento, de um quebrantamento, de um encontro sobrenatural com o Senhor para todas as pessoas. Nós não somos salvos pela nossa boa conduta, nós somos salvos pela misericórdia e pela nossa fé, a fé em Cristo. E olha o que fala em 1 Coríntios. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, para aqueles que não creem, a nossa perspectiva da Bíblia é escandalosa. A nossa perspectiva aos olhos dos outros parece loucura. Parece loucura eu chegar para alguém e falar assim que há possibilidade de salvação para um assassino. Mas sim, a palavra do Senhor diz: há possibilidade para aqueles que creem, que se arrependem dos seus pecados e enxergam Jesus como seu Salvador.
E aí fala assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Portanto, nessa manhã, se você estiver presenciando alguma pessoa que teve uma queda grande, que está passando por um momento, talvez você seja essa pessoa que está passando por um momento aí de provação, de privação, de turbulência, né? Um momento aí de arrependimento. Saiba que Deus, ele tem uma nova perspectiva para a sua vida. E nós, como espectadores de algo escandaloso, de pessoas que tropeçam, nós precisamos tomar a posição se nós vamos querer continuar sendo as pessoas que julgam ou se nós vamos, as pessoas que julgam e servem como pedra de tropeço, ou se nós vamos nos portar como uma pedra não de tropeço, mas um degrau para a salvação. Uma pedra que eu coloco para fazer a pessoa subir rumo à salvação. Eu posso escolher se eu quero ser uma pedra de tropeço ou um degrau para a salvação. E eu termino hoje aqui trazendo um texto de Tiago, o último capítulo de Tiago, os últimos versículos, fala assim: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, Deus está nos encorajando a estender as mãos para qualquer pessoa, seja qual o erro que essa pessoa tem cometido, seja qual for a trajetória de vida dessa pessoa. Quando a gente entende que a gente tem que ser esse instrumento de alcance de pessoas, a nossa perspectiva de julgamento muda. Quando eu entendo que tanto as pessoas que estão tropeçando hoje, quanto eu, não estamos isentas dessa possibilidade, a gente começa a olhar para o outro com mais compaixão. Não seja essa pessoa que olha para pessoas recém-convertidas, por exemplo, e fala assim: ah lá, antes estava ali numa vida de bagunça e tudo mais, agora tá lá na igreja bancando de bom mocinho. Não é isso, é porque naquela pessoa está acontecendo a transformação de Jesus. Jesus pode transformar água em vinho, Jesus pode transformar assassinos em evangelizadores, Jesus pode usar, cobradores de impostos como um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Jesus pode usar Pedro, que nega a Jesus 3 vezes, como um dos maiores discípulos que converteu na época de Jesus. Então, não julgue. De verdade, de todo coração, não julgue. Não seja essa pessoa que atira pedra diante dos outros, sendo que está tropeçando nas próprias pedras. Nessa manhã, se você aí tá com o coração inundado em culpa, saiba que Jesus tem uma nova perspectiva. A culpa vai te deixar só com a visão turva e o coração sem ânimo, mas o arrependimento vai te dar uma nova visão em Cristo e um novo ânimo e esperança para o seu coração. Que Deus abençoe muito a sua manhã e vamos orar a Deus agora, pedindo e clamando pela intervenção do Espírito Santo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra que traz essa perspectiva do escândalo. Que nós possamos, Pai, evitar os caminhos e as pedras que nos fazem tropeçar. Que a cada novo ensinamento e aprendizado da palavra do Senhor, o Senhor coloque no nosso coração discernimento para entender qual é o caminho do Senhor. Se há algum tropeço acontecendo na nossa vida nesse momento, por falta da humildade daquela criança que o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração, para que a gente tenha a humildade de perceber, de reconhecer e de mudar aquilo que não agrada o Senhor, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por mais um dia de vida, Pai, pela chance do renovo. A palavra do Senhor hoje quer nos trazer a esperança de novos tempos, de nova perspectiva, de novo comportamento.
Entra na casa de cada um de nós, Pai, que o Espírito Santo do Senhor unja todos os portais da nossa casa, todos os cômodos, todos os móveis, Pai. Que o Senhor possa colocar dentro do nosso coração cada vez mais um coração sedento à Tua presença, à Tua palavra. Que haja transformação, uma transformação completa, Pai, de toda a nossa vida diante do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja uma unção de cura vindo àqueles que buscam o Senhor, Pai. Se há pessoas aqui com alguma enfermidade, alguma dor, que nessa manhã sintam-se curados, tocados pelo Senhor, que é o médico dos médicos, Pai. Eu não sei o que cada um de nós aqui está passando, mas o Senhor sabe muito antes de nós abrirmos a nossa boca para clamarmos ao Senhor, Pai. Vem em direção ao nosso socorro, cura, Pai, os nossos corações, apaga de nós a culpa e transforma em arrependimento. Transforma em sede, Pai, da Tua presença, da Tua palavra. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a casa de cada um de nós, sobre a vida de cada um de nós. Coloque anjos ao redor e ao derredor da nossa casa, nos protegendo de toda a investida do inimigo. Que não haja força do inimigo sobre a nossa vida, mas haja a força e o poder do Senhor e que nós possamos testemunhar tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe muito a sua vida e que nós possamos ter, uma terça-feira abençoada, uma semana, abençoada aí nos caminhos do Senhor. Ou seja, que a gente entenda de uma vez por todas que não importa o tropeço, Deus está de braços abertos para nos acolher e estender as mãos. E se Deus está de braços abertos e com a mão estendida para nos acolher, que nós possamos fazer a mesma coisa com quem está do nosso lado. Amém? Fiquem com Deus, um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.